Salmo capítulo 127 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando plantear com os inimigos à porta. Amém? A outra versão diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muito dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém, amados? Glória a Deus por isso, por essa palavra que o salmista deixou para nós. Quando nós lemos esse salmo, nós vemos ele enfatizar a necessidade do homem, das pessoas, viver na dependência de Deus. Na dependência de Deus. E nós sabemos que hoje, quando nós voltamos para o dia de hoje, é muito difícil. Alguém que vive realmente na dependência de Deus. Primeiramente, nós confiamos no nosso trabalho. Se a gente tem trabalho, primeiramente confiamos no que possuímos, na força, na nossa saúde. Mas viver na dependência de Deus se torna um pouco difícil e o ser humano se torna ainda mais difícil. Porque eles não querem isso, não quer mais viver na dependência de Deus. E quando lemos esse salmo, aqui nós vemos o salmista falar que nós devemos viver na dependência de Deus. Dependemos disso. E nós sabemos que é o plano de Deus. O plano de Deus também é que cada família seja feliz e viva na dependência de Deus. Nós sabemos essa semana é a semana mais voltada assim, para a família. Dia das Mães, no domingo. Aí todo mundo que tem a sua mãe já começa a comprar, a pensar no presente. Ou que mora longe já pensa em ir visitá-la. E aí começam os planos, porque é a Semana das Mães. Só que muitas vezes, amados, as pessoas não vê no dia a dia essa importância. A família hoje, que foi um projeto de Deus, que o Senhor construiu, o Senhor viu a necessidade quando Ele fez Adão. Ele viu que Adão não se sentia bem sozinho. E foi bom que façamos uma companheira para Adão. Porque ele não ficou feliz, ele viu os animais, cada um com seu par. Só que as pessoas, hoje em dia, não vê a família mais como um projeto de Deus, como um plano de Deus. Como é bom se as pessoas vissem isso, que a família realmente é um projeto do Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos nossa mãe, não valorizamos ela quando temos. Muitas vezes temos os irmãos, nossos pais, não valorizamos. Temos nossos filhos, não conseguimos valorizar porque nós não colocamos tudo isso na dependência de Deus. Não conseguimos depender de Deus. Então é muito difícil quando se trata de família. Falar sobre família se torna complicado nos dias de hoje. Porque hoje em dia as pessoas já não querem mais viver a família que foi projetada por Deus. Porque a família tem que estar em comunhão com Deus. E hoje em dia cada um vai para o seu canto, se está 4 em uma casa, está 4 em cada um no seu canto, não está mais reunidos. Então se torna muito mais complicado. Aí o salmista vem no capítulo 1, no versículo 1 de Salmos, capítulo 127, diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada guardar.
nada os guardas ficarem vigiando. Aí você pode pensar, que adianta se nós tivermos aparentemente uma família feliz de aparência, mas o Senhor não edifica a nossa casa. Não é o Senhor que guarda a nossa casa. Não é o Senhor que está na frente da nossa casa. O que adianta para nós? O que adianta do ser humano se realmente não entender o propósito de Deus? Não está em comunhão com o Senhor na sua casa. E muitas vezes parece até complicado falar em comunhão. Mas comunhão? Como assim comunhão? Como assim ter uma família feliz? Como assim ter uma família no altar de Cristo Jesus? É possível? É possível, amados. Mas nós sabemos que cada um tem que pagar um preço para ter sua família no altar de Deus. E muitas vezes esse preço é muito alto. É de jejum, é de consagração, é de oração e muito mais. É de testemunho no seu lar. É testemunhar, de testemunho. Porque você pode ter toda a sua casa servos de Deus, seguidores de Cristo. Tudo bem, todos vão à igreja, que benção, glória a Deus. Aí na igreja, a pessoa nota você cantando, ou pregando, ou ali na benção mesmo, ali glória a Deus, aleluias. Mas em casa, acabou. Não existe isso. Não existe essa comunhão, é só na igreja. Na igreja chega de mãos dadas, na igreja eles conversam, na igreja é uma bênção, bênção de Deus. Aí quando chega em casa, aí, meu filho, aquela roupa de domingo tirou foi tudo. Tirou tudo. E cadê a comunhão? Aí cadê o testemunho? Aí começa, mas na igreja você é assim? Ah, mas quando você está na igreja, você é desse jeito? Então, muitas vezes as pessoas não querem levar a comunhão para dentro da sua casa. Ou seja, Deus está edificando essa casa realmente? Você está deixando que a sua casa depende de Deus realmente? Está tendo comunhão com Deus? Aí por isso que muitas vezes as pessoas acham tão difícil. É tão difícil muitas vezes ter uma família abençoada por Deus. Sabe por quê? Olha, eles não praticam os bons hábitos na sua casa. Não quer orar juntos. Não quer ter uma leitura da Bíblia juntos. É muito difícil. Cada um quer orar por si próprio, lá no seu cantinho. Momento família é muito difícil de oração, de leitura da palavra. Fica muito complicado. Até mesmo praticar a comunhão, a comunicação pessoal, familiar uns com os outros. Fica complicado. Então, como que você vai ter comunhão com Deus se a sua família só tem comunhão quando está na igreja? Fica difícil. E nós, servos de Deus, muitas vezes, até na nossa casa, não fazemos isso. Não tiramos o tempo para a leitura da palavra, para ler a Bíblia com nossos filhos. Não, nem sequer temos essa comunhão de conversar com seu filho. E queremos a bênção de Deus. Queremos a família feliz. Queremos de Deus, oramos, choramos, pedindo Deus a família feliz. Mas talvez você fale, mas eu sou sozinha na minha casa. A pessoa não vê você lá lendo a Bíblia. A pessoa não vê você lá meditando, orando, cantando. E o testemunho? É hora, amados, muitas vezes é através de você. Ali, a coluna. Aquele momento, quando você é servo de Deus, somente você, servo de Deus, você tem que ser coluna na sua casa. Você tem que dar o bom testemunho. Se benção, se tiver a casa, todos servos de Deus. Para reunir, para orar juntos, para ter comunhão juntos, para ter a leitura da Bíblia juntos. Que bênção. É muito bom. É bênção de Deus. Mas, muitas vezes você pensa, mas na minha casa eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Mas será que você tem deixado as pessoas notarem em você a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, deixado dar o bom testemunho ali? Porque quando nós passamos a ler a Bíblia, o que nós falamos realmente é o que está na palavra. Quando a nossa começa a conversar, você lembra de um versículo
bíblico é automático. E mesmo que a conversa não tem muito a ver, você lembra daquele versículo que fala e começa uma conversa sobre Deus. E é realmente o que precisa a família hoje. É realmente conversas sobre Deus, assuntos sobre Deus. Então, nós sabemos que é complicado hoje, família. É bonito falar sobre família. Boa família, aí você logo pensa aquelas mãozinhas, todo mundo dado com as mãozinhas, bonitinho, pai, mãe, filho. Filha, aqueles bonequinhos, Júlio está falando aqueles bonequinhos bonitinhos. Só que não é só isso, amados. É comunhão com Deus. É comunhão com o Senhor. E muitas vezes exige nosso tempo. Exige nosso tempo com nossos filhos. Exige você com seu filho, com sua mãe, na sua casa. Então, o Senhor, aqui no versículo 2 diz, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, tem muitas pessoas que confiam muito no seu trabalho, na sua própria mão, no seu próprio poder. E trabalha. E olha, se o filho olhar para ele, olha, eu trabalho o dia todo. Você nem olha para mim, eu trabalho o dia todo. Então, não dá oportunidade. E não aprecia a casa, não aprecia a sua família. Não tem um momento de família na sua casa. Porque você trabalha e não deixa realmente fazer parte da família. Você traz o sustento, mas o que sustenta, o que dá provisão para nossas vidas, você não deixa, que é Deus. Não tem comunhão. Então, o que vale todo esse trabalho, toda essa angústia de trabalhar, levantar cedo, dormir tarde, em troca do trabalho e sua família de lado? Não é que nós não venhamos a trabalhar, temos que trabalhar. Todos precisam trabalhar. Eu trabalho, vocês trabalham, todos precisam. Mas nós não podemos esquecer da nossa casa. Nós não podemos esquecer da nossa família. Não podemos esquecer da comunhão com Deus em nossa família. Então, quando chega uma época dessa, na semana das mães, o comércio gosta muito de falar Semana das Mães, porque aí eu começo a vender desde segunda até sábado. Aí fala Semana das Mães. Aí todo mundo preocupa em um presente. Presente para minha mãe. O que eu vou dar? Pensa logo nisso. Mas o ano todo não deu presente para ela. O ano todo nem sequer orou, nem sequer convidou talvez ir à igreja, nem sequer falou, leu a Bíblia. Se ela não lê, não quer sentar com você, leu a Bíblia para ela ouvir, de propósito mesmo. Estou lendo a Bíblia, ela está sentada e ela não escutar. Se ela não gostava, ela levantar e sair. Mas a gente preocupa muito em uma vez ao ano dar um bom presente. Dar um bom presente para nossas mães. Mas, irmãos, não é isso. A palavra de Deus não fala desse jeito. A palavra de Deus não fala dessa forma. Nós temos que ser família e família com Cristo. Família com Cristo Jesus. Nós temos que dedicar o nosso tempo em oração. Nosso tempo todo em dedicação a Deus, a nossa família tem que ter essa comunhão. Nossos pais, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, todos nós temos que ter um propósito de ganhar eles para Cristo Jesus. Ter esse propósito. E no versículo 3 diz, os filhos são presente do Senhor, eles são a verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Amados, família é bênção de Deus. Aí, filho, quando alguém te vê grávida, eu estou escutando isso demais, tá? Nossa, você é corajosa, hein? Depois de 10 anos. Gente, você é corajosa. Ter filho nessa época? É o que você só escuta isso. Ninguém fala assim, oh, que bênção, você está grávida. Olha que bom que você está grávida. Porque o filho hoje já se vê como um peso. Já não vê como bênção. Quando você lê a Bíblia, as pessoas lá, quando elas não eram abençoadas por Deus, elas não tinham filho. Ela era considerada uma pessoa seca, como ave seca, como uma terra seca. E hoje, o tempo é outro. Quando você se fala em ter filho, ou está esperando filho, ou se você tem no máximo 2 filhos,
que é o máximo que se pode ter, porque se você ter 3, a pessoa te crucifica. Então fala, mas você tem coragem de ter filho? Nossa, você é muito corajosa. Sabe por quê, amados? Ver filho hoje é um peso. Aí você pode falar, mas está difícil criar filho. Está difícil sim criar. Sabe por quê? Porque nós não queremos tirar o tempo para criar nossos filhos. Muitas vezes quem cria os filhos nossos é o celular. Muitas vezes quem cria os filhos nossos é a internet, a televisão. E nós mesmos não queremos saber de criar. É um peso. É um peso. E hoje tem tantos filhos indesejáveis hoje em dia. Porque se torna um peso, não é mais bênção. A pessoa não vê mais o filho como bênção de Deus. A pessoa não sente mais o prazer de ter um filho. Não tem mais, não quer saber de ter filho. Mas nós sabemos que a Bíblia toda, se você ler, nós sabemos que o filho é bênção de Deus. É bênção do Senhor. Então, quando nós decidimos ter um filho, ou muitas pessoas têm por acaso, falam que não quis, tem pessoas que falam isso, mas é bênção de Deus. Não toma isso como uma cruz, como um peso na sua vida. Ponha nas mãos do Senhor. Claro que existem filhos mais fáceis de lidar, ter filhos mais obedientes, tem filhos mais quietinhos, já tem outros que são mais elevados, né? Cleidimar que o diga. Mas são bênçãos de Deus, amados. Não pega isso como uma cruz, como uma coisa pesada para você. Não deixa, não fala isso. Muitas vezes as mães falam, os pais falam assim. Olha para os filhos e até às vezes arrepende de ter tido ele. Mas são bênçãos de Deus. Os filhos são presentes do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Só valoriza um filho quando a pessoa não tem. Só valoriza um filho quando você não pode ter. Aí você olha para o filho da outra pessoa e fala, ai, como eu desejo ter um filho. Olha como eu desejo ter um filho. Mas até então, quando você tem, já não valoriza, já não vê como bênção de Deus. A família, o Senhor quer por completo. É o pai, é a mãe, é os filhos. Não deixamos que o inimigo ponha isso na nossa mente. Que o filho é um peso, que é uma cruz. E que você mais escuta, talvez, que você é corajoso. Você é uma pessoa muito corajosa por ter um filho. Se você ter 2, então você é muito mais corajoso. Então nós sabemos que o Senhor, Ele nos dá como herança do Senhor os filhos. Herança de Deus. Não trata seu filho, por mais difícil muitas vezes de lidar com ele, como um peso. Mas ora para Deus te dar direção. Nós muitas vezes precisamos ser capacitados por Deus. E o Senhor que dá esse presente para nós, os nossos filhos, que é presente, nós temos que pedir a Deus para dar direção, nos capacitar. Porque muitas vezes nós não estamos tão preparados assim para ter um filho. Pedimos a Deus. Quando vem, não estamos tão preparados. Temos que pedir ao Senhor para nos preparar, para criar eles no caminho do Senhor. Desde pequenininho, criar no caminho do Senhor, que é isso que o Senhor quer para nossas vidas. E a Bíblia ainda fala, amados, que feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Eles são derrotados quando enfrentam os seus inimigos no tribunal. Então, felizes é todas essas pessoas que realmente valorizam a sua família. Felizes as pessoas que realmente valorizam a sua casa. Que não precisa só olhar para outras pessoas, só pensar que outros são felizes e você não é. Só pensar que a família do outro, olha, a família é muito mais feliz que a minha. Faça que a sua família seja feliz em comunhão com Deus. Peça isso ao Senhor, tenha prazer na sua casa. Tenha prazer de estar com seus pais. Tenha prazer de estar com a sua mãe, seus irmãos. Tenha prazer. Porque muitas vezes nós só valorizamos isso quando não temos mais. Valoriza quando tem. Eu, por exemplo, eu não sei o que é ter um pai. Eu nunca tive pai. Mas eu sei que todo mundo que tem fala que é muito bom. Ter um pai. Nossa, como é bom. Ter pai. Ah, você não sabe como é bom. Então, muitas vezes, a pessoa tem pai e tem mãe. Mas não valoriza nenhum dos dois. Aí, quando perde, aí começa a chorar.
e começa a sofrer porque não teve. Então nós sabemos que nós não podemos deixar a nossa família de lado, deixar que o pecado, deixar que as palavras da nossa boca venham afastar da comunhão com Deus, venham tirar a comunhão com o Senhor. Os esposos com a esposa, muitas vezes, não valoriza sua esposa ou não valoriza seu esposo. Muitas vezes o dia a dia se torna cansativo. Todo dia conviver com a pessoa, todo dia olhar para aquela pessoa bonita, feia. Tem hora que tá bonita demais, tem hora que tá feia, tem hora que tá bem-humorada, tem hora que não tá. E aí vai e fica complicado conviver com a família. Porque família é assim. Principalmente assim, nós mulheres, né, que temos nossas fases. Mas família é assim, amados. É amar. Amar. E olha só o que o Senhor fala para nós, em Efésios capítulo 5, versículo 21 e 25. Seja obediente uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, para nós, esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Olha só que peso. Obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também deve ser. Deve obedecer em tudo ao seu marido. Agora, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. É pesado para as duas partes. Porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer ao nosso esposo. Obedecer como? É amar, amados. Quando nós amamos, é muito mais fácil obedecer. Quando nós amamos, é muito mais fácil viver em comunhão. E as coisas na família, em casa, só acontecem se estiver em comunhão. Não adianta andar separados. A casa não pode andar separados. Não pode um decidir um pelo outro, um sozinho, sem comunicar o outro. A decisão passa-se juntos. Nem o esposo pode decidir sozinho, nem a esposa. Decidir alguma coisa sozinho é comunhão. Se dois concordarem no céu, concordarão se dois concordarem na terra, concordarão no céu. Então, muitas vezes, nós não queremos mais, quando fala obedecer ao seu marido, obedecer ao seu marido, obedecer ao seu marido, nós devemos obedecer. Só que Deus deixa também para o seu marido. Marido, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um amor muito grande. É um amor muito grande. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, Cristo deu a sua própria vida por amor a nós. Então, quando nós olhamos dessa forma, nós sabemos que a família depende disso. Depende da comunhão com Deus. Quando Paulo fala aqui aos Efésios, ele fala justamente isso. Se vocês esposos, se vocês esposas não tiverem comunhão com Deus, isso aqui não vale nada. Isso aqui é nada. Não tiverem comunhão com o Senhor, não tiver só abrir as portas para o pecado, deixar que o pecado seja a direção. Aí começam as brigas, as confusões, as complicações, as dificuldades. Mas nós sabemos que quando nós deixamos que Cristo Jesus domine nossas vidas, Cristo Jesus toma conta, Ele, o Deus que edifica a nossa casa, não fica peso, não fica tão pesado eu amar meu esposo ou obedecer meu esposo, porque isso faz parte. Isso faz parte. Por mais que a vida hoje seja moderna, a mulher trabalha, tem sua independência financeira, por mais que seja bem moderno, muitas vezes a mulher pode ganhar bem mais que o esposo, por mais que seja mais moderno, as coisas hoje em dia, é a palavra de Deus e a palavra de Deus não muda. Ficou aqui escrito, amados. Nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer essa palavra de Deus. E se nós queremos ter uma família feliz, uma família bem estruturada, aquela família que todo mundo sonha, nós temos que viver
em comunhão com a palavra, viver em obediência com a palavra de Deus. Não adianta eu desejar, eu sonhar, se realmente, para mim, isso aqui é um peso. Obedecer ao esposo e amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, é um peso. Então, nada adianta. É como se eu quisesse pegar só aqueles versículos que me convêm. Os que mais me convêm eu obedeço, os que não me convêm eu deixo à parte. Então, não é assim. A Bíblia você tem que ser por completo. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós vivemos no tempo da graça. Então, nós temos que pegar e viver esse tempo da graça que o Senhor nos deu. Essa oportunidade. E muitas vezes as pessoas acham que ser submissa ao seu esposo é escravidão. Porque abusam. Ah, mas você tem que me obedecer. A Bíblia está falando dessa forma. Não, não é ser escravo. Porque nosso Deus, Jesus já deu a vida por nós e nos libertou. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, essa parte de realmente achar que ser obediente à esposa é escravidão, isso não existe, amados. Porque quando você ama, se torna muito mais fácil. A comunhão entre os dois se torna muito mais fácil. E a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais. Nós, muitas vezes, mas agora já sou casado, mas nós temos que obedecer aos nossos pais. Nós temos que obedecer, claro, muitas vezes seu pai não é evangélico, você vai vigiar, muitas vezes, para que também não fere, né, os princípios bíblicos. Mas nós temos que viver em obediência aos nossos pais, respeitar os nossos pais, ainda que nós achamos que somos mais velhos, agora somos independentes, já eu tenho a minha própria casa, mas o amor pelos nossos pais nós temos que ter, que é bíblico. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. As crianças que estão aqui hoje presentes têm que ser obedientes aos pais, têm que viver em obediência, porque é mandamento do Senhor. Viver em obediência aos pais. Por mais que seja difícil, nós temos que viver na palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: porém, aqueles que não cuidam dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, e pior do que os que não creem. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior dos que não creem. É isso aí. Nós temos que cuidar. Nós desejamos que um amigo nosso se converta aos pés do Senhor. Nós desejamos que um vizinho se converta aos pés do Senhor. Mas, amados, muito mais do que desejar que seu irmão, que sua mãe, que a sua casa sejam servos do Senhor Jesus. Muito mais a desejar você ver a sua família sendo servos do Senhor. Viver em comunhão com o Senhor, você chegar na sua casa, sua mãe, você saber que ela está alegre por servir ao Senhor. Então, muito mais é nós orarmos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. Queremos ter comunhão com o Senhor, vamos orar, jejuar, pagar um preço pelas nossas famílias. Muitas vezes nós oramos muito, deseja com todo ardente, com um amigo nosso, se converta ao Senhor. É errado? Não. Mas não temos o mesmo desejo, a mesma vontade, que a nossa casa venha servir ao Senhor. E o Senhor fala, que 1 Timóteo fala, porém aqueles que não cuidam dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Pior. Você que é servo de Deus, você tem que dar um bom testemunho. Nós, servos de Deus, temos que dar um bom testemunho para a nossa casa, nosso trabalho, aonde quer que estivermos, principalmente a nossa casa. Não adianta você ouvir da sua mãe, ou do seu filho, ou do seu esposo, você é crente só na igreja. Eu quero que um dia o pastor te pegue de surpresa aqui, porque aqui ele vai ver quem você é. Não. Porque nós temos que ser servos do Senhor, na presença do pastor ou longe, na igreja ou longe da igreja.
Eu não posso ser uma pessoa aqui e me tornar totalmente diferente. Não. O que eu sou aqui na igreja, eu tenho que ser onde quer que eu esteja. Se eu estou na minha casa, que muitas vezes, na nossa casa, nós temos mais liberdade, e aí nós nos transformamos. Já não somos mais o mesmo. Então, amados, nós temos que ter esse cuidado. Ter esse cuidado. Ter uma família feliz não é impossível. Não é. Muitas vezes você pensa, família, você já pensa, meu esposo, minha esposa, meu filho. Não, família é tudo, é por completo. Família, quando fala família, é seu pai, é sua mãe, é seus irmãos, é seus primos, sua tia, seu filho, sua mãe. É família. É uma família. E esse que nós temos que ter cuidado. E esse que nós temos que saber que o Senhor que vai edificar, o Senhor que vai restaurar, o Senhor que vai cuidar. É esses que nós temos que ter a orar. Não somente pensar na nossa casa aqui. Minha família, Elias, Júlio César, agora o bebê que vai nascer e pronto. E onde fica? E onde fica a minha mãe, os meus irmãos? Aonde fica a mãe de Elias, os irmãos? Aonde ficam os parentes? Não, é todo mundo. Família, é família. Nós temos que orar, muitas vezes é difícil, tem tal família que você muitas vezes não tem o privilégio de ficar perto, porque a pessoa é difícil de lidar. Mas é família sua, é seu sangue, você tem que orar, você tem que orar para essa pessoa. Não amaldiçoar, não jogar palavras de maldição na vida dela, mas orar, pagar o preço. Isso que o Senhor quer para nossas vidas. Que não só pagamos o preço pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, não, ou para aquela pessoa que está na droga. Não, nós temos que pagar o preço por essas pessoas, sim, claro. Mas também temos que pagar o preço pela nossa família. Pagar o preço para que todos, nós podemos falar igual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomar essa decisão. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E é bênção de Deus. É bênção do Senhor nas nossas vidas. Aí nós vamos falar esse versículo de 127, que o Senhor realmente vai edificar a nossa casa. O Senhor realmente vai edificar. E nós vamos ter prazer em olhar para dentro da nossa casa e sentir a alegria, sentir o prazer de estar dentro dela. Sentir a paz, não só na igreja. Muitas vezes as pessoas sentem paz só na igreja. Aí na sua casa começa aquela coisa terrível, você não tem paz, você não consegue se sentir tranquilo, você só dá vontade de sair logo. Não. Na sua própria casa você vai sentir felicidade. E as pessoas no mundo hoje em dia acham que é impossível. Família feliz é impossível. Por quê? Porque a base que é Cristo não tem mais. Já não existe mais. Então, o Senhor já não edifica a casa. As pessoas preocupam muito em trabalhar, preocupam muito em estudar, preocupam muito com outras coisas, mas a preocupação fundamental que é Cristo, que tem que ser a nossa base, a nossa estrutura, nosso alicerce, não quer mais. Aí fica difícil. Muito difícil ter família. Muito difícil ter filho. Muito complicado ter filho. Os dias de hoje, muito complicado, porque você ensina de um jeito, lá fora ensina de outro. Mas quando nós confiamos no Senhor, que você levanta pela manhã e ora para a sua casa, ora para o seu esposo, ora para a sua esposa, pelos seus filhos. Tem pessoas que não oram pelo seu esposo, ou pela sua esposa, ou pela sua mãe. Não ora. Pensa tanto em você, ai Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa o dia de hoje, ai Senhor, me livre de todo mal, me guarda. Aí não ora pelo filho, não pensa no filho que vai para a escola, que está sujeito a todas as coisas, não pede a proteção de Deus pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo que vai trabalhar. Não ora mais para o Senhor sustentar, sustenta. Não quer, irmãos, não quer saber disso. Mas nós temos que orar.
Nós temos que orar. Orar pela nossa família. Vai orar de manhã? Levanta mais cedo? Ora pela sua família. Peça a Deus pelo seu esposo, pelos seus filhos. Por mais que seja já grande, já tem sua casa, ora. Precisa de você, precisa de oração, precisa de Deus. Sua mãe precisa de Deus, precisa de oração. Nós temos que orar e clamar ao Senhor, que com certeza essa casa será edificada pelo Senhor Jesus. Porque se Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Não adianta nada você lutar para ter uma família feliz, se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver no comando. Amém? E é isso que o Senhor quer. Essa semana, Semana das Mães. Essa semana, se você vê as pessoas tão sensíveis, lá no meu trabalho, todo mundo pergunta, será que eu vou dar à minha mãe? Você tem alguma sugestão? O que eu vou dar para minha mãe? Mas não quer saber durante o ano todo. Dar o carinho, oração, viver em comunhão, conversar. Não, mas aí quando chega o Dia das Mães, aquele momento só ali. E pronto, acabou. Não é isso, amados. Família tem que estar em comunhão, e comunhão com Deus. Em comunhão com o Senhor. E o Senhor quer isso nas nossas vidas. Nós temos que ser a coluna. Eu sempre falo para a Rita, você é a coluna na sua casa. Rita é sozinha evangélica na casa dela. Mas eu falo para ela, Rita, você é a coluna. E eu sempre oro que ela é a coluna ali dentro. Ali o esposo dela está sendo abençoado por causa da vida dela. Os filhos por causa da vida dela. Que a própria Bíblia fala que o esposo, servo, ele santifica a esposa. Então, muitas vezes fica difícil só você sozinho na casa servir ao Senhor. Sozinho, como ela é. Sozinha. Mas quando você levanta a bandeira e fala, o Senhor é que comanda a minha vida, é o Senhor que vai edificar a minha casa, está firme no Senhor, passa por dificuldades, por tempestades, por lutas, mas é o Senhor que sustenta. Porque está o quê? Está vivendo em oração. Está pagando preço para que também seu esposo, sua família venha para os pés do Senhor, sua mãe, venha para os pés do Senhor. Está pagando preço. E no tempo certo o Senhor vai dar a vitória. Não podemos desistir. Achar que está demorando, achar que está complicado, não. Vamos pagar o preço. É o tempo do Senhor. Só não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de pagar o preço. Em oração. E assim o Senhor, igual quando nós temos vários filhos. Aí, infelizmente, uns não servem ao Senhor, vários irmãos. Uns servem, outros já não servem. Aí você só se apega com aqueles que é servos de Deus. Aí só conversa com... Não, e os outros? Você também tem que orar para o Senhor trazer. Temos que orar para o Senhor, orar e viver em oração, que o Senhor vai trazer. O Senhor é Deus poderoso, amados. Não é impossível ter uma família feliz. Não é impossível ter uma família seguidores de Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte de oração, de clamar ao Senhor. Amém? Rita vai falar um pouquinho. Gente, que assim, igual o Tenilson está falando, na minha casa só eu, né, que estou firme na igreja, e as batalhas vêm. Aí eu falo, se a gente desanimar, mas eu estou firme no Senhor. Ontem, hoje mesmo, eu passei mal, pedi até uma oração para a missionária Sônia, depois daquela oração de meio-dia, já melhorei assim bastante, vim com dor de cabeça, mas estou firme, porque às vezes a pessoa, se o tempo mudar, já não vem, né? Eu não, falo, em nome de Jesus eu vou. Aí vim, trouxe meu remedinho, tomei aqui, para honra e glória do Senhor. E meu esposo, assim, ele não bebe, ele não fuma, é uma pessoa do trabalho para casa. Mas muitas vezes, não sei se sente medo de vir na igreja, acho que não chegou a hora ainda, né? O Senhor, eu falei com ele um dia, você ainda vai tocar lá para nós. Mas ele aceita que eu leia a Bíblia, eu falo com ele, joelha, leia a Bíblia. Não sei falar direito não, fala, com Deus a gente fala de qualquer forma. Aí assim, eu estou evangelizando ele lê a Bíblia, ele ajoelha, ele aceita que eu unjo ele pela manhã, né? De manhã eu sempre estou orando, oro para os irmãos daqui da igreja, para os meus vizinhos, para os meus filhos que são casados, para os meus genros, todo dia eu entrego tudo na mão do Senhor.
E tem 2 anos e pouco que eu estou aqui, sempre é bênção na minha vida. Então, assim, a gente não tem que desanimar, né? Que as batalhas vêm, mas a gente está sempre firme. Então, é igual o Tenilza falou, ali o Senhor é a minha coluna de sustentação e ali dentro eu sou o esteio, eu sou a coluna de sustentação ali da minha família, né? Que Deus vê que eu estou servindo a Ele de todo o coração. Então, amém. Quero estar cada vez mais servindo o Senhor e peço sempre a Ele a direção, né? Que Ele me dê direção, me dê sabedoria, me dê um coração sensível para entender a palavra, tudo que Ele quer para a minha vida. Quero cada vez mais servir e falo para os irmãos que é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor. E em nome de Jesus, um dia meu esposo vai estar aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém. Que essa igreja cada vez mais vai estar crescendo, né? Com os irmãos abençoados aqui. E que o Senhor abençoe sempre a vida da pastora Tenilza, do pastor Elias, que eles são pessoas maravilhosas, têm sempre nos ensinado, né? A verdadeira mensagem da Bíblia, passando para a gente um evangelho verdadeiro, que não tem interesse financeiro nenhum, né? Que vocês veem aqui como é que a igreja caminha. Então, que Deus tenha sempre abençoando a vida deles, toda a família, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aí você olha para a pessoa, aí você fala, nossa família feliz, mas ela sabe o preço que ela tem pagado pela família dela. Ela sabe como é, muitas vezes ela tem que falar, ó, vamos orar. Você vai orar, não sei orar, vamos orar desse jeito. Então, é dessa forma que nós ganhamos a nossa família para Cristo. É dessa forma, é em oração. E a oportunidade que tem, como ela tem, de fazer com que ele ore, também pede para orar, ler a Bíblia. Então é dessa forma, é devagar, muitas vezes é um passo após o outro, mas o Senhor vai conosco, o Senhor vai nos sustentando. Amém? Eu sei que Edinaldo também tem um testemunho para falar. Ela falando ali, me fez lembrar, né, quando eu me converti, eu morava lá no fundão, todo mundo junto ali, a família. E só eu era evangélico. E eu ficava no meio daquela turma toda ali. E todo final de semana a farra era pesada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu imaginava quando estava chegando no sábado, né? Aí eu falei, mas seja da vontade do Senhor. Eu fui orar, né? Pra ver se Deus... E eles não me respeitavam, né? Eu como evangélico, falei, esse cara aí não dava muita ideia não, né? Aí um dia eu levantei de madrugada e clamei ao Senhor. Aí depois que desligaram o som deles tudo, eu falei, agora eu vou botar um louvor bem bonito aqui pra eles. Agora, aumentei o volume do som. Aí quando amanheceu o dia, minha mãe chegou e falou assim, passa aquele louvor bonito que você tava passando de madrugada. E eu falei, a senhora tava escutando? Tava. Eu tava escutando. Aí a partir daquele momento eles passaram a me respeitar, né? Não faz barulho não, que ele não gosta não. Aí começou a me respeitar e eu fui orando e Deus... Eles não vieram assim, não tava vindo, mas Deus agora começou a tocar em um que já levantou um, tá vindo. E Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Tudo é no tempo dele, né? Amém. Amém, amados. Glória a Deus. E nós temos testemunho, o irmão de Edinaldo está vindo na igreja, e Edinaldo falou, é impossível ir na igreja. E ele está aqui, para a glória de Deus, ele e a esposa. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque é uma bênção. Se ele não estiver pagando preço, não ia conseguir. O preço está sendo pago por ele. Então, é isso, é viver em oração. Nós temos que estar vivendo em oração, clamando ao Senhor. Mas alguém quer testemunhar? Amém. Eu comento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É igual a irmã estava falando aí, né? Às vezes muita família serve o Senhor, às vezes não serve. E hoje eu posso dizer que a minha casa, não toda a minha família, a minha casa lá, minha esposa, nós servimos ao Senhor. Igual ela falou que às vezes tem irmão que serve, tem parente que não serve. Mas em nome do Senhor Jesus, tem alguns parentes meus que servem ao Senhor Jesus e tem uns que não servem, mas graças a Deus eu sempre estou convertendo uns, eu estou orando por eles e buscando a Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai ouvir a minha oração, em nome do Senhor Jesus, e Deus vai trazer eles em nome do Senhor Jesus. E assim é a palavra que eu deixo para os irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. É assim que o Senhor vai agindo, é assim que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas e na nossa casa. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por todas as coisas que já tem feito. Obrigado por essa palavra, Senhor, em nosso coração, Senhor.
Eu sei, Senhor, que tu queres, ó Pai, que cada vez mais venha aprender de ti para fazer então a tua vontade, ó Pai. Senhor, vem abençoar cada um aqui nessa igreja, Pai. Que o Senhor sustenta cada um desses, que eles possam testemunhar, Senhor, que eles possam ser o testemunho na sua casa, Senhor, para que a família venha, Senhor, ser servo de ti, Senhor, ser servo teu, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem estar nos abençoando, abençoa aqueles que não vieram, tu sabes o motivo, ó Pai. Venha, Senhor, abençoar cada um desses. Derrama a tua graça, o teu poder. Em nome de Jesus. Abençoa todos, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? A Missão Cristã Vivos apresentou mais uma mensagem vinda dos céus com a pastora Tenilza. Acesse nosso site vivos.com.br e seja edificados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 9.